Vamos lá. Se você gosta desse tema, dá like, se inscreve e compartilha. Vem para dentro. Vou explicar o tema. Na capa nossa aqui já está, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, nós temos os dois maiores players, que Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, e do ponto de vista bélico, Estados Unidos e Rússia são, vamos dizer, a tríade do destino da humanidade em pontos bélicos, né? O resto vai seguir meio que o caminho. Além de que já são 3 dos assentos do Conselho de Segurança da ONU, sendo os outros 2 assentos jogam um pouco ali do lado do Biden, que é França e Reino Unido. São os 5 que mandam no mundo, os maiores fabricantes e exportadores de armas no mundo, que de vez em quando, inclusive, se incomodam muito com o Brasil, que já esteve na 6ª posição em exportação de armas para o setor de defesa. Dá uma olhada como o Brasil, que a imprensa gosta de denegrir, sempre esteve ali. Tá? Bom, do ponto de vista geopolítico, nós temos um problema ali hoje. Nós não, né? O mundo. Ali no setor da Eurásia. A Eurásia, na verdade, é a tentativa de não reconhecer que a Ásia é separada da Europa ali, então você chama de Eurásia e tudo. Você tem outro significado. Mas vamos considerar ali que principalmente a Rússia e leste europeu seriam ali a Eurásia. Né? E o leste europeu basicamente são ex-repúblicas soviéticas, né? Socialistas soviéticas, que um dia estiveram sob o domínio russo. Quando lá no passado existia uma divisão pós-Segunda Guerra, que gerou a Guerra Fria, né? Entre a Organização dos Países do Atlântico Norte, né, da OTAN, e o Pacto de Varsóvia, que eram os países das repúblicas soviéticas, houve um equilíbrio de forças que se chamou de Guerra Fria porque elas não iam para a pólvora, né? Ficava sempre na espionagem, no debate, na retórica, na guerra midiática. Até que houve a efetiva dissolução ali da União Soviética, a Rússia se manteve como um país ainda soberano e outras ex-repúblicas, cada um foi buscar sua independência. Parte desses países, com receio de uma Rússia forte, que voltasse a anexar esses países para si, tomaram como providências. Isso não foi uma iniciativa dos próprios países. Esses países sequer teriam condições de adentrar a OTAN, mas a OTAN, muito inteligentemente, e eu respeito os dois lados nesse caso, cada um lutando pelo seu interesse, foi lá e anexou, né, trouxe para dentro países, ainda se recuperando desse processo, para dentro da aliança. Pois bem, no final, aproveitaram inclusive o momento em que a Rússia estava muito fragilizada. A Rússia passou fome logo após 91, 92, a crise se abateu fortemente, foi difícil estabilizar o governo, foi difícil estabelecer lideranças. Se você conversar com alguém na própria Rússia, você vai ver que a visão que o próprio russo tem dos líderes que vieram na sequência não vai ser muito diferente se você conversar com alguém na Ucrânia hoje, sobre o país que perdeu a própria identidade e passou a ter líderes patrocinados ou muito afeiços a outros países. Ou seja, você entender que interesses globais eram maiores do que os interesses nacionais. Isso só começou a mudar a partir da entrada do Putin no processo, onde ele resgatou esse sentimento do povo russo, bem como restabeleceu, colocou na linha de volta do nacionalismo russo as próprias forças armadas. Ou seja, parou ali de sangrar a fera. Né? Pois bem, no meio disso, o Vladimir Putin faz alusão a uma espécie de tratado informal, né, que a Rússia teria feito com o Ocidente, aí bem antigo, anterior ao próprio Putin, ainda na época do Gorbachev, na época do Yeltsin, né, sobre a adesão das ex-repúblicas soviéticas para a OTAN, como se isso tivesse sido um acordo de cavalheiros. Porém, não existe registro de nada disso, não existe. Mas, quando eu conversei, há alguns anos atrás, inclusive com
um diplomata russo que é historiador, eles colocam isso como algo, vamos dizer assim, de consenso dentro da Rússia. Mas é uma palavra de político contra político. Não dá para você tomar partido. Mas, enfim, acontece que a OTAN fez o seu dever de casa, né? E no final ficou ali alguns países, principalmente, e aí basicamente hoje é a questão, a Ucrânia no processo. Eu não vou explicar aqui todo o processo, mas a relação entre Ucrânia e Moscou, Ucrânia e Rússia, a origem da própria, do que a gente foi conhecer como Rússia depois, começa na Ucrânia. Aí, mas você vai ter que buscar muito lá atrás. Se tornou uma condição mais complexa nesse processo por dois motivos. Primeiro, dentre esses países, a Ucrânia é o maior deles, de costa para o ocidente, e que serve de estado tampão, ou seja, há uma ampla fronteira russa que é dividida com a Ucrânia. E em caso de uma Ucrânia que se ocidentalize e passe a fazer parte não só da OTAN, mas também da própria Europa, desse conceito europeu, a Rússia entende como uma fragilidade fronteiriça. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão, que é sensível envolvendo a Ucrânia, eu vejo pouca gente falar sobre isso, é o fato de a Ucrânia ser uma espécie de backup dentro da União Soviética, no período de União Soviética, para a Rússia. Só para você ter uma ideia. A maioria das atividades de segurança energética, alimentar e bélica eram ou replicadas entre Rússia e Ucrânia ou complementadas. Ou seja, parte da construção de defesa, da indústria de defesa da União Soviética situava-se no território russo. Para alguns casos, por exemplo, construção naval, submarinos, os grandes portos. Assim como os campos de fornecimento de alimentação básica para toda a Rússia também estavam situados na Ucrânia. E, além de que era replicado na Ucrânia muitas das estruturas militares que existiam na própria Rússia. Então, a Ucrânia não é um país como os demais, que já fazem parte da OTAN. Ou seja, que deixaram o bloco soviético e se... bloco soviético é até errado falar hoje, porque, na verdade, eles foram dissolvidos. Mas que deixaram, vamos dizer assim, a influência da Rússia para, vamos dizer assim, aceitar a proteção do Ocidente a partir da OTAN. Tá? E entenda que eu não estou aqui defendendo o Ocidente e o Oriente, eu estou fazendo uma leitura do processo local, até porque eu acredito que esse problema é deles. Esse é um problema entre Europa e Rússia. Tá? Mas nós não somos atores passivos disso, né? Nós não somos coadjuvantes, nós temos esses países como clientes e até parceiros em algumas situações. Então vamos levar isso não como uma fofoca, mas algo que interessa ao Brasil. Né? Mas é um problema deles. E o que acontece na atualidade? Quando o presidente Putin perdeu o seu principal aliado, que foi convencido a não ingressar na União Europeia e não mais acenar em relação à OTAN, houve toda uma influência, aí, meu amigo, guerra híbrida na veia, né, que terminou naquela situação que a gente conhece como o conflito ali da Praça Maidan, né, com aquela ocupação, praticamente se dissolveu o governo ali todo, você teve uma série de conflitos, que a gente sabe, não é ingênuo, de que houve influência das potências ocidentais para que isso ocorresse. E aí, hoje, na atual conjuntura, e é isso que eles querem para o Brasil, o presidente da Ucrânia hoje é um comediante. Você vê o nível. Olha, o modus operandi é exatamente o mesmo, no mundo todo. Você quebra a identidade nacional e aí você coloca lá um palhaço. Tentando até poucos dias agora, era uma das opções aqui no Brasil. Talvez não coloquem, nesse momento, o globalismo não queira um palhaço, mas talvez queira um fantoche. Pode ser até juiz, mas um fantoche. Mas vamos lá. Tudo menos o nacionalismo, tudo menos a identidade nacional. Tá?
Mas como é que a gente traz isso para a atualidade e por que isso deve ser entendido por nós, mas como um exercício de geopolítica ou até de diplomacia? Porque nós não temos todas as ferramentas que estão sendo utilizadas lá. Mas isso serve de aprendizado para que a gente desperte enquanto é tempo. Graças ao poder bélico da Rússia, ele tem imposto, né, os seus próprios limites. E, do outro lado, o Ocidente brigando. Quem está no meio disso, pessoal, é um país chamado Ucrânia, que está servindo de marionete para os dois lados. Porque as potências militares e as potências nucleares, caso se enfrentem, podem provocar uma catástrofe mundial. Sob esse pretexto, fazem essa espécie de guerra por procuração, onde utilizam algum tipo de país ali para esse cabo de guerra. É o que nós estamos vendo nesse momento ali. Nesse contexto, recentemente, o Biden convocou uma espécie de enfrentamento pró-democracia no mundo, acho que ele chamou de pró-democracia, o Brasil, inclusive, foi convidado, e o Putin se aproximou de outro inimigo clássico, agora inimigo formal, primeiro na fila dos inimigos ocidentais, ou pelo menos dos Estados Unidos, do ponto de vista bélico, né, e econômico, que é a China. E do lado daqui, liderados pelo Biden, se busca um outro tipo de aliança. A pergunta da nossa enquete é sobre que caminho o Brasil deve tomar. Nesse ponto de vista, teve até gente que pediu, poxa, faltou colocar a Índia na enquete. Eu quero dizer que, primeiro, eu tenho uma limitação ali de espaço, eu só posso colocar 4 itens da plataforma, aquela enquete. Poderia ter colocado a Índia, mas acredito que a Índia tem um certo grau de independência que poderia, sim, servir de exemplo para o Brasil, mas nós temos ainda mais vantagens do que a própria Índia no processo, com a exceção do poder nuclear, que nós não temos e a Índia tem. Mas o caminho que nós deveríamos buscar é exatamente dessa independência. Do lado de lá, pessoal, são duas potências, aliás, potências não, são dois grupos de potências que buscam a sua posição de hegemonia em relação ao mundo. Onde o Brasil deveria estar? Eu vou explicar algo para você agora que pode ser um pouco chocante. Não interessa para nenhum dos players do mundo, nenhum, um Brasil potência, nem mesmo aos nossos amigos aqui do hemisfério norte. Mas nós devemos aproveitar esse momento onde esse pessoal está contido nos seus próprios problemas de grandes proporções para afirmar a nossa própria posição e, de preferência, nos fortalecermos e buscarmos a equidistância de ambos. Nenhuma vantagem nos tem sido oferecidas de verdade em apoiar qualquer um dos lados. Porque se do ponto de vista político esse pessoal interfere demasiadamente na nossa convivência, todos eles nos veem, e quem está falando isso para você não é alguém que ouviu isso numa cartilha. Eu participei de várias, né, searas de debate de alto nível governamental entre o Brasil e todos esses países, inclusive os BRICS, inclusive os Estados Unidos e inclusive com vários países da Europa. E a posição de todos perante o Brasil é de alguém que deve dizer sim, senhor. Eu tive muita dificuldade, inclusive, porque pagava para estar nesses eventos e saía sempre em posição de quase vergonha em ter que aceitar determinadas imposições. Eu acredito que está na hora do povo entender a sua própria legitimidade. E aí, nunca mais nós teremos esse momento de oportunidade como temos hoje na questão nacional. Essa questão que vai acontecer entre essa turma deve ser entendida não de forma neutra pelo Brasil, mas como uma oportunidade de negociação para os nossos interesses enquanto Brasil. Nenhum deles, nem esses países que constituem a Europa, nem os Estados Unidos, nem a Ásia e nem a Rússia estão pouco preocupados no teu bem-estar. Nenhum deles.
Eles estão preocupados com as suas questões próprias. Eles querem, sim, saber como podem nos utilizar nesse jogo. E a única forma de nós sobrevivermos bem a isso é mantendo o nosso preço, inclusive da neutralidade, o mais alto possível. Já tem gente que quer dar tudo sem sequer ouvir uma proposta. Eu já vou apoiar ali, eu já vou apoiar para cá. Não, meu amigo. Eu sou importante como Brasil e sou caro. Agora estou aqui, o balcão está aberto. Você quer comprar o quê? Sem exigir aqui a minha floresta, sem exigir 60% do meu território e sem me ofender dizendo que se eu não cuidar dos 20 bilhões que você quer me arrumar aí, você vai chamar o francês para tomar conta da minha terra. Você vai me oferecer o quê? É assim, pessoal. Você não está preparado para esse tipo de negociação. E o Brasil não está. Porque hoje nós temos um monte de gente que não tem a menor qualificação nem de estar à frente do judiciário, muito menos do nosso Congresso Nacional. São pessoas que estão ali à revelia do interesse público nacional e em desrespeito aos 500 anos de história que o próprio Brasil conquistou. É isso que a gente precisa observar. Essa é a minha interpretação para esse tema. Aí você vai me perguntar, Moisés, mas a matéria é as exigências da Rússia com relação ao... Eu vou resumir. A Rússia, assim como o Irã está fazendo, fez uma série de exigências absurdas e porque tem poder nuclear, dobrou a aposta. A Rússia hoje virou para o Ocidente e diz assim, não, vocês estão enganados, eu não quero que a Ucrânia não entre na OTAN. Isso eu nem estou discutindo, ela nunca vai poder entrar. Por isso nós ocupamos parte dela. O que eu estou dizendo agora é que se vocês querem paz aqui, as outras ex-repúblicas soviéticas que vocês cooptaram e que buscaram vocês para fazer parte, eu quero que elas desistam de vocês. Ou seja, ele não dobrou a aposta. Para quem entende um pouquinho de jogo, ele entrou de all-in. Ele diz, vocês não estão entendendo. Eu não estou dizendo para vocês aceitarem ou não a Ucrânia. Para mim, ela não pode entrar. Até porque a gente está disputando território lá dentro e, segundo o estatuto de vocês, ela não pode fazer parte do clube. Eu já estou dizendo para vocês que, além disso, vocês têm que desmobilizar todas as suas tropas nas fronteiras russas, que hoje estão em países que eram do Pacto de Varsóvia e que vocês trouxeram para a OTAN. É óbvio que ele não vai alcançar isso e isso é um pedido impossível. Mas, meu amigo, você conhece aquela expressão que tem uma hora que o camarada vai lá e coloca na mesa? Essa é a lição para o Brasil. Tem hora, irmão, tem que botar na mesa. Principalmente quando aquele que sempre te chicoteou precisa. Desculpa, isso não é uma relação de um casal, isso não é amor, isso não é família, é interesse de países. E obrigação de seus políticos à frente em defender a própria população e a sua soberania e seus interesses. Porque países podem ter parcerias de longo prazo, mas não confunda isso com a amizade de andar de mão dada. Esses interesses têm que estar refletidos em benefícios para os seus próprios, para a sua própria população. Essa é a lição desse peso, dessa fala do Putin. Eu nem quero saber se o Putin é conservador, de direita ou esquerda. O Putin nunca vai governar o Brasil. O Biden nunca vai governar. O Putin governa a Rússia, pessoal. Ele tem que ser bom ou ruim para o russo. O Xi Jinping está governando a China. Ele tem que ser bom ou ruim para o povo chinês. A gente que se entende. Já tem 1 bilhão de gente lá para discutir. Eu estou preocupado com os 200 milhões de brasileiros que hoje nem podem falar. Que hoje estão preocupados em poder votar em 2022. E que hoje a revelia do sistema, que só discute bobagem e idiotice, precisa discutir a nossa própria identidade, para onde nós vamos para frente. E que esse povo já acordou em 2018, votou, e essa esquerda miserenta, que não tem ninguém lá, só tem gente com muito dinheiro, às custas de muito roubo. Não tem dicotomia na sociedade.
e que não respeita o resultado das urnas. Eu sou a favor da democracia, eu sou a favor da Constituição Federal e ganhei no voto. Lutei para chegar lá e luto para manter e vou lutar para renovar. Não tem meia-via, interesse internacional, é votar pelo brasileiro. Nós já chegamos lá, já sentei lá e disse assim, meu amigo, como é que nós vamos fazer? Aliás, a primeira conversa que eu tive nesse governo foi em 2019, está lá na agenda do ministro da Segovia, era um general, eu disse, vem cá, vocês vieram aqui para ficar 4 anos ou a gente vai ficar 25 anos nessa porra para devolver o Brasil para o brasileiro? Qual é? Graças a Deus não está mais. O próprio presidente reconheceu que não servia. Eu já fiz isso, eu não estou aqui sentado só atrás da câmera. Isso foi em janeiro de 2019. Hoje eu entendo por que não me queriam por perto. Como muitos foram afastados por pensar dessa forma do governo. Mas eu acredito que isso volta. Então não interessa para mim reconhecer, ai meu Deus, olha, a esquerda está te chamando. Porra nenhuma, meu irmão, esse pessoal que está chamando aí para a rua não coloca 100 pessoas na rua, não representam ninguém. Tem dinheiro para pagar a merenda no final. Não estou aqui pela merenda, irmão. Isso aqui já é meu, já é nosso. A gente está aqui para expulsar esses caras que querem tomar tudo de nós. Porra, pessoal, desculpa. É por isso que eu acho que eles gostam tanto de falar dessa história dos povos originais. Afinal de contas, essa turma lá atrás não tinha informação e entregou todo o pau-brasil em troca de espelho e colar. Não estou aqui para isso não, meu irmão. O espelho e colar na atualidade é o sanduíche de mortadela. Uma camiseta e uma pensão. Não quero isso, desculpa, já é nosso. Eu quero que vocês saiam daí, parem de atrapalhar o Brasil e a gente possa ir para frente. É isso que interessa. Pessoal, essa é a nossa live de sábado, e eu não sou aqui um leitor de notícias. A gente está fazendo uma análise e eu estou aqui fazendo... Aproveitando, inclusive, que essa turma saiu de férias, e a gente não tem férias, né? Para dizer que é nosso. E quem paga a conta somos nós. A gente não precisa sequer pedir autorização para ninguém. Hoje a gente está batendo cabeça e prestando referência para quem deveria estar nos servindo. Esse sim é o despertar. Essa lição é boa. Eu não quero o Putin para o Brasil. Pô, eu acho que ele atende o povo dele lá. O Biden atende de lá. A gente precisa ter a nossa própria construção. É disso que eu quero falar. É disso, aliás, que eu falo todos os dias aqui. Espero que eu consiga estar comunicando isso para vocês. Tem uma outra matéria aqui, mas eu acho que nem tem muito sentido, né? E, na verdade, eu ia mostrar apenas 2 aspectos. A imprensa ocidental hoje virou e disse que a Rússia se retirou oficialmente do Tratado de Céus Abertos, como se a Rússia estivesse peitando o Ocidente. Não explicaram que o Trump saiu ano passado. Eles até esperaram muito. E o meu... Moisés, você está torcendo por quem? Eu disse, porra, meu amigo, você tem dúvida? Dá uma olhada no cenário aqui, ó. Não é o Putin, não. É aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Pátria e Defesa, Brasil. Ó. Tá na minha capa aqui, tá na minha bandeira aqui atrás, tá no meu coração. Olha, tá até aqui no peito. Aqui é o Pátria Book. Ó. Até a rede social tem que ser... É nacional mesmo. É Brasil para brasileiro, meu amigo. Respeito todo mundo que está lá fora, que não aguentou a pressão daqui. O Brasil, a política brasileira expulsou o próprio povo que deveria manter aqui no solo. Para quem não sabe, o Brasil foi refúgio para todo tipo de agressão à sua população no passado. Por que você acha que aqui no Brasil tem as maiores colônias japonesas, alemã, italiana, não sei, tem tudo do Brasil aqui? Porque um dia esses países trataram muito mal o seu povo. E entraram em conflito e eles precisaram se refugiar aqui. Jamais um brasileiro deveria precisar ir lá para fora. Jamais. A gente precisa devolver essa estrutura nacional para que essas pessoas, inclusive, tenham orgulho e possam voltar. Porque não encontraram um ambiente aqui nem de segurança, nem de educação, nem de respeito, nem das suas liberdades de ideias para poder permanecer. O Brasil tem tudo, pessoal. Eu acredito que, dentro daquele princípio, que inclusive faz parte de um conceito oriental de que a crise gera oportunidade, de que essa talvez seja a grande oportunidade do Brasil. Deixa esses caras cuidarem do problema deles. Vamos cuidar do nosso. A gente está aqui hoje celebrando, como nós trouxemos ontem aqui, o fortalecimento da nossa Força Aérea em prover soberania.
Nós temos uma marinha pujante que hoje está fabricando submarino, um espetáculo o programa de submarinos brasileiros, um espetáculo o programa de carros, de veículos blindados de transporte de tropas, como é o Guarani, como é o nosso transporte aéreo com o KC-390, como é a nossa aviação de caça, como é o Gripe. A questão nuclear, a gente não pode falar muito, eu preservo isso até para o pessoal não atrapalhar demais, principalmente os políticos não atrapalharem. O pessoal vai se surpreender daqui a pouquinho. Aguenta mais um pouco aí. Aguenta mais um pouco. Vocês acham que os caras estão fazendo barulho lá fora? Na hora que o bastão tiver aqui para a mesa, aqui, para a gente ser simpático, vai também. Vamos fazer o nosso, pessoal. A gente só precisa se livrar dos traidores. Precisa livrar dos políticos corruptos, do pessoal lá na cúpula, lá em cima, de todos os poderes que se vendem barato e que passam férias no exterior. Não tem nada contra passar férias no exterior. Cada um que ganhou sua riqueza, ele faz. Mas quando vem de outra origem e outros interesses, a gente sabe para que é utilizado. A gente precisa entender o produto nacional, precisa entender o país, o território, como nosso. E não números que são divulgados ali estrategicamente no Jornal Nacional. A gente precisa se identificar com aquilo que é colocado ali como ferramenta de mudança nas nossas próprias vidas. Bom, eu quis fazer esse... E não é drama, não é... É só sangue quente correndo nas veias. E um pouco cansado também diante de todas as conquistas que nós fizemos recentemente, ainda tem gente querendo, aí sim, retornar para o passado. Não no meu turno. A gente vai para frente aqui. Nós já ganhamos em 2018, agora nós vamos amplificar. Eu já fiz o presidente. Agora eu preciso dar um congresso para ele, para que ele mude o judiciário em prol do que as pessoas votaram. E é bacana a democracia, porque entende isso. Porque se o ato de votar e querer liberdade em 2018 era fugaz, ele vai derreter. Mas se ele é um sentimento verdadeiro da população, ele elege o presidente, depois elege o parlamento e depois troca tudo no judiciário. Aí os três poderes da nação passam a refletir a vontade do povo brasileiro, porque hoje não reflete. Só tem um. E é difícil, e já fez demais. Aí a gente ganha. Ficou claro isso? Dá para a gente interpretar? Dá para pelo menos dar um like sem reclamar, se inscrever, verificar a tua inscrição e compartilhar esse vídeo com os teus amigos? Nós estamos juntos, pessoal. É pelo Brasil. Deus, pátria e família. Fica tranquilo. Tem muita gente boa defendendo aí os nossos interesses também. Vamos junto aqui, pessoal. Gostou desse tema? Eu vou puxar vou até puxar a vinheta.